No vídeo de hoje, a convocação de Carlo Ancelotti. É o que nós temos. Pode ser melhor? Um ou outro nome? Pode. Mas é o que nós temos. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Método BWay. Chegou a hora de você aprender inglês e finalmente dar um passo. Sentir que está saindo do lugar, porque tem gente que já tentou de tudo. Curso, podcast, vídeo, inteligência artificial, tudo, mas não consegue, né? Sente que não evolui no inglês. No Método BWay, tenho certeza que você vai conseguir. O professor Jonas Bressan é um craque, é o método mais bem avaliado da internet, com 57% off na Black. Preço caiu mais da metade, 57% off, aproveita. Tem link na descrição e no comentário fixado. Método BWay, para mudar a sua vida, para mudar as oportunidades. Com o inglês, você sabe que muitas portas se abrem. É a dica de hoje do canal do Jorge Igor, beleza? Vamos com a convocação do Carleto. Seleção convocada para os jogos que a GE TV vai transmitir agora em novembro, dias 15 e 18, Senegal e Tunísia serão os adversários. Então a lista do Ancelotti é a seguinte: goleiros, Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe, Hugo Souza do Corinthians. Então vamos setor por setor. Aqui, primeira coisa que me chamou a atenção foi a manutenção do Hugo Souza, depois de não ter ido tão bem, especialmente contra o Japão. E isso vale para o Fabrício Bruno, que falhou decisivamente no jogo contra o Japão e foi mantido também na lista seguinte. O Ancelotti tenta dar um recado de que, olha, não vai ser uma falha num jogo isolado que vai fechar definitivamente as portas para jogadores na seleção. Isso foi uma realidade da seleção em outros tempos. Ontem mesmo eu estava no Panela Sport TV com o Elano, e o Elano falava disso. Então, minha época, vacilou, cochilou, o cachimbo caía. Não tem mais essa. Pelo menos é o recado que o Ancelotti está passando. Agora, se você engatar uma sequência de falhas e atuações ruins, aí vai ficar difícil realmente segurar. Mas eu acho que ele dá um recado aqui. E acho que nós vamos ter a briga. Acho que o leque não vai ser ampliado. Até o Fred ontem me perguntou lá no Panela. Pô, mas você acha que vai testar algum outro goleiro? Quem você testaria? Eu falei, ô Fred, eu acho que não. Eu acho que nós vamos de Alisson, Ederson, Bento ou Hugo Souza. Acho que o Bento e o Hugo Souza estão brigando ali por uma quarta vaga de goleiro. Eu acho que ele não vai ampliar o leque, eu acho que vai ficar no que está aí. Defensores. Aí vamos lá, porque ele leva Alexandro do Flamengo, Danilo do Flamengo, aí misturando laterais e zagueiros. Vamos pegar os laterais direitos. De lateral direito, ele convocou o Paulo Henrique do Vasco e o Wesley da Roma. Paulo Henrique e Wesley. Paulo Henrique foi a surpresa da última data FIFA, porque ele não estava convocado na lista original. As lesões do Wesley e do... Ai, meu Deus do céu. Wanderson. Gravar vídeo 6h50 da manhã, é isso aí. As lesões do Wesley e do Wanderson fizeram com que novos nomes tivessem que ser chamados. E aí o Vitinho do Botafogo foi chamado e o Paulo Henrique foi. O Vitinho foi ok na oportunidade que teve contra a Coreia do Sul. O Paulo Henrique foi ainda melhor. Acho que o Paulo Henrique, ele se sai bem e coloca uma pulguinha atrás da orelha do Ancelotti na briga pela lateral direita. Acho que tem um recado aqui também. Não está definido. Paulo Henrique, você ainda pode ter essa chance. Você ainda pode correr atrás, porque o setor não está fechado. Mesmo recado eu acho que é passado no lado esquerdo e acho que é o setor ainda mais indefinido. Aí ele convoca o Alexandro do Flamengo, que tem toda a experiência, toda a bagagem de seleção, bagagem internacional. Convoca o Caio Henrique do Mônaco e o Luciano Juba, que para mim é a notícia mais legal dessa convocação.
O Juba vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, muito bom Campeonato Brasileiro, deu assistência domingo na virada do Bahia para cima do Red Bull Bragantino, e é muito bom que o técnico da seleção brasileira esteja olhando para o que está acontecendo aqui no Campeonato Brasileiro. Não feche os olhos totalmente para o que acontece na nossa Série A, que tem sim um bom nível. Não somos do nível da Premier League, da La Liga, claro, não vou vender essa ilusão para você, mas é um bom campeonato. É um bom campeonato e o Juba faz um ótimo campeonato dentro desse nível que é o nível da Série A. Então, legal. E eu acho que o Juba vai entrar em campo, que a galera fica muito nesse temor, nesse receio. Leva o cara para passear de avião. O Ancelotti tem botado praticamente todo mundo para jogar. Todo mundo tem tido as suas oportunidades, como o Paulo Henrique teve na última, na lateral direita, e se saiu muito bem. Acho que o Juba vai ter os minutos dele nessa data FIFA, tomara que ele aproveite a oportunidade. E aí, defensores, aí zagueiro mesmo, miolo de zaga. Ele levou Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, e ele convoca o Danilo como zagueiro e o Fabrício Bruno do Cruzeiro, 5 nomes. Então o Danilo vem como zagueiro, imagino, mas com a possibilidade de ser um terceiro lateral direito, em caso de necessidade, assim como tem 3 laterais esquerdos convocados. Então, acho que esse é um ponto que pesa a favor do Danilo. Versatilidade, pode fazer outra função, além de jogar como zagueiro. Acho que está consolidado o trio Marquinhos, Magalhães e Militão. Esse é o trio da Copa, de zagueiros confirmados na lista. Não vai ser uma formação com 3 zagueiros, né? Não é um trio de zagueiros, mas é um trio que será convocado. E aí essa 4ª vaga, ou 5 vagas para zagueiro, não sei o que ele vai fazer, aí está indefinido. Aí pode ser Danilo, pode ser Fabrício Bruno, pode ser Léo Ortiz, pode ser o Alexandro do Lille, que se saiu bem nas oportunidades que teve, enfim. Bremer, aí tem nome pra caramba. Eu acho que são os 3 e o resto vai se matar pela última vaga. Mas Militão, Magalhães e Marquinhos, beleza, tá sacramentado. Meio-campistas. Aqui temos o nome que mais chama a atenção, que é a volta do Fabinho. Então nós temos Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, Paquetá do West Ham. Fabinho não aparecia na lista desde a Copa do Mundo, desde a última Copa do Mundo. Fabinho hoje está no futebol da Arábia Saudita. Vocês sabem que não é uma liga que me empolga. Não é? Agora quero ver, agora diz aí. Porque agora eu fui pro Grupo Globo e o Sport TV transmite o Campeonato Saudita. Diz aí agora que eu vou encher a bola do Campeonato Saudita porque eu mudei de empresa, seus trouxa. Né? Tem os trouxa, sempre tem os trouxa. Não, eu não me empolgo com o Campeonato Saudita. Eu acho que é um campeonato que cresceu, teve investimento, o nível é ok, mas não é um nível ideal de enfrentamento para você pensar num cara que vai jogar uma Copa do Mundo. Ideal não é. Então, não me empolga a Liga Saudita. Esse é o primeiro ponto. Vale para o Fabinho, vale para qualquer um que pisa lá. Agora, tem uma questão de característica aí, que ela é importante, e que com certeza o Ancelotti está levando em consideração, e ele está deixando uma ideia muito visível aqui. A ideia é a seguinte: eu preciso de um... São 2 ideias, né? A segunda deriva da primeira. Eu preciso de um reserva para o Casemiro, é a primeira ideia. Porque o Casemiro é um jogador que fica exposto, sujeito a cartões, né, suspensões, é um jogador do combate, da marcação. Então você precisa, numa eventualidade de não ter o Casemiro num jogo de Copa do Mundo, você precisa ter um substituto. E aí a segunda ideia que deriva da primeira. Esse substituto, na cabeça do Ancelotti, é um cara que precisa possuir as mesmas características. Ele não quer perder o Casemiro numa eventualidade e ter um jogador para fazer outra coisa no meio-campo. Não, ele quer um cara que jogue da mesma forma. Um cara que tem um controle de bola, que tem um combate na marcação. Então ele olha o Fabinho e fala, tá bom, é esse cara. Acho que a entrevista do Casemiro na última data FIFA, acho que pode ter dado uma luz ao Ancelotti. E é verdade, tem o Fabinho. Eu acho que contribuiu, porque é uma coincidência incrível o Fabinho aparecer logo agora, logo depois. E não tinha sido chamado no ciclo inteiro. Mas o que pretende o técnico da seleção brasileira com o Fabinho, me parece ser exatamente isso aí. Então aqui a gente tem Casemiro e Guimarães consolidado. O resto, amigo, os reservas, pau vai quebrar até junho.
né? Tem muito nome aí para ser testado, nomes que já foram testados. Então tem caminho para rolar. E o Paquetá é o único armador, meia, articulador de jogadas convocado na lista do Carlo Ancelotti. Só tem ele. Só tem ele. Me preocupa. Mas eu acho que é muito na linha do que a gente diz aqui no canal. É o que nós temos. É o que nós temos. Hoje, realmente, para esse setor, para essa função de armação de jogada, para essa função de... tá difícil achar. Tá muito difícil achar. Então vai ser o Paquetá. E digo mais, ontem, antes de falar dos atacantes, mas já pode pegar esse gancho aqui, ontem o Caê Mota, no Sport TV, deu a informação de que o Pedro seria convocado se não estivesse machucado. Tá? Isso é informação. Informação do Caê Mota, que cobre a seleção brasileira e tem muitas fontes dentro da seleção. Se não fosse isso, estava dentro. Se não fosse isso, estava dentro. Ok. O que me faz crer que se a Copa do Mundo começasse amanhã é dia 5 de novembro, aí o Ancelotti vai convocar, vai escalar o time para a estreia. Eu acho que do meio para frente ele iria de Paquetá, armando o jogo, Vini, Rodrigo e Pedro. Pegando esse conjunto de informações aí, tendo como base esse conjunto de informações, certo? Então eu acho que vai se construindo um cenário de um Paquetá titular, de um trio com Casemiro, Guimarães e Paquetá. Eu acho que é isso. É um recado, quando você só tem o Paquetá como esse jogador para articulação. Claro, você vai poder ter o Rafinha na Copa do Mundo, né? O Rafinha vai estar lá, com certeza, o Rafinha que está se recuperando nesse momento. E você vai ter outras opções. O próprio Rodrigo já jogou ali como um armador também, por mais que não seja o caminho ideal. O Matheus Cunha é um cara que volta muito, né? Um cara que também articula, que sai da área, que vem armar o jogo. Mas original da função é o Paquetá. Então isso me leva a crer que ele é o titular, porque só tem ele. Porque, né, é o recado que o Ancelotti está dando. Quando jogar com 4-3-3. Quando jogar com 4-2-4, aí pode ser que não tenha o Paquetá. Aí é outra história. Mas no 4-3-3, é o Paquetá titular. Aí os atacantes. Estevão do Chelsea, João Pedro do Chelsea, que está de volta. Luiz Henrique do Zenit. Matheus Cunha do Manchester United. Richarlison do Tottenham. Vamos falar de Richarlison. Eu sei que você quer me ouvir falar sobre o Richarlison. Você está ansioso por isso. Rodrigo e Vini, ambos do Real Madrid. Vitor Roque do Palmeiras. Então, algumas coisas aqui. Estevão cada vez mais consolidado, é uma realidade. O Luiz Henrique, eu acho que vai se consolidar como reserva do Estevão. Se o Estevão for o titular, né? Não sei, né? Tem Vini, tem Rodrigo. Eu acho que Vini e Rodrigo, por jogarem no Real Madrid, serem jogadores mais experientes, obviamente vão sair na frente numa disputa. Só precisa ver a questão da minutagem do Rodrigo até a Copa do Mundo. Porque o fato de não ser um titular absoluto pode ser um problema, se essa minutagem não for alta o suficiente. Pensando, né? Até junho. Até junho tem muita água para rolar, mas você vai ver a temporada do Rodrigo. O Rodrigo fez 11 jogos apenas na temporada. Quantos jogos fez o Real Madrid? O Rodrigo fez 11 de 14. Né? Ele foi aproveitado em praticamente todos os jogos. Mas você vai ver a minutagem, ó. Contra o Valência, o Rodrigo jogou 11 minutos. Contra o Barcelona, o Rodrigo jogou 18 minutos. Contra o Getafe, ele jogou 86. Contra o Villarreal, 7 minutos em campo. Contra o Kairat na Champions, 20 minutos em campo. Contra o Atlético de Madrid, 20 minutos em campo. Contra o Levante, 8 minutos em campo. Contra o Espanhol, 13 minutos em campo. Na maioria dos jogos, o Rodrigo não passa de 20 minutos em campo. Eu acho que essa é uma preocupação até junho. Se o Rodrigo não tiver nesse nível como titular ou tendo mais minutos, tendo mais presença em campo, eu acho que isso vai se tornar uma questão, não sei se pro Ancelotti, mas na nossa análise de seleção brasileira, nas coletivas, a pergunta vai vir, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aliás, por falar em pergunta em coletiva, eu vou falar do Richarlison, vou falar do Vitor Roque também. Falar em pergunta em coletiva, eu confesso que me diverti com a história da pergunta do Vini,
com os seus problemas pessoais, com a exposição em rede social, e me diverti com o Ancelotti, que estava poucas ideias ontem, totalmente poucas ideias, e chegou e falou, eu não sou o pai do Vinícius, eu não sou o pai dele, eu tenho uma relação muito boa com ele, como eu tenho com todo mundo, né? Eu me informo e tudo, né? Eu, inclusive, conversei com o Vinícius sobre a história dele com o Xavi agora, que ele reclamou da substituição, ele entendeu o erro, parece que ele pediu desculpa lá, eu acho que tá resolvido, ele é um jogador muito importante pra gente, eu tenho muito carinho por ele, não sei o quê, mas eu não sou pai dele. A vida pessoal dele não me importa, eu não sou pai dele, eu não sou irmão dele, eu só quero ele para ser um treinador. A vida pessoal é a vida dele. Cara, a gente vai criar mesmo. Sério, Paola tinha que estar aqui essa hora, Paola tinha que estar acordada nessa hora. A gente vai criar mesmo esse ambiente, essa coisa de Virgínia, Copa do Mundo. Sério, a gente vai criar mesmo. Porque assim, porra, a Virgínia tá postando muito o dia a dia do Vinícius, o Vinícius no bastidor, o Vinícius jogando videogame, o Vinícius fazendo isso, fazendo aquilo. Tá, o que tem? O que isso é um problema para a seleção brasileira? Por que isso tem que virar pauta na seleção brasileira? A não ser que a Virgínia faça um post um dia dizendo, pô, o Ancelotti não podia deixar de convocar o Vinícius. Não, como é que pode ele botar o Vinícius pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como 9? Não, o Vinícius tem que jogar aqui, tem que jogar ali. Aí vai ser um problema. Né? Esposa de jogador, quando se mete em assunto do clube, dá pitaco público, gera desgaste, é dor de cabeça, é incômodo, não é desejável. O que elas devem ser orientadas, como marido de jogadora também, todos, né? Do entorno, pai, mãe, segura a onda aí na postagem, tá? Tá revoltado com o treinador, a gente conversa em casa. Não leve isso para a rede social, porque isso vai dar uma dor de cabeça danada, né? Então, isso pega muito mal. Mas ela não passou perto de fazer isso até hoje, perto. E aí eu vejo as pessoas, nossa, mas a vida pessoal do Vinícius é muita badalação. Cara, ele tá namorando, ele tá vivendo, deixa o cara, pô. Deixa o cara, mas que tem uma galera que, sabe... o fulano não mostra nada, é muito reservado na vida social, ele deveria aparecer mais. Aí quando ele aparece mais, nossa, mas tá aparecendo muito. Pô, tá mostrando tudo, toda hora tá... Gente, vocês têm que decidir, porra. Tem que decidir. Deixa o cara viver a vida dele, sabe? O cara fez um Halloween aí postou, ele caracterizado, a Virgínia também. Você vai ver o chorume dos comentários da parada. É porque rola muita inveja também, né? O cara é bem sucedido, o cara joga no maior clube do mundo, o cara tá namorando uma influência que é muito famosa, aí vira esse negócio. Pô, irmão, sabe? O que está acontecendo com o Vinícius na temporada, né? O desempenho, a rota de colisão ali com o Xabi Alonso em alguns momentos, eu já ia falar Xavi, né? Com o Xabi Alonso em alguns momentos, nada tem a ver com vida pessoal. Não estou vendo nada na vida pessoal do Vinícius hoje que esteja afetando o trabalho na seleção brasileira e que faça isso virar pauta em coletiva de seleção brasileira. Com todo respeito, sem querer pautar colega, sem querer pautar ninguém. Com todo respeito. Mas eu me diverti, cara. Me diverti também com o Ancelotti full pistola com o áudio. E me identifiquei, porque é uma dor de cabeça mesmo, né? Quando o áudio não funciona, a concentração vai embora e aí você se irrita, sai do eixo, né? Não, eu entendo português, aqui o som tá uma merda. Foi praticamente isso que ele falou, ele não usou esse palavrão, claro. Então tá, então, dito isso, Vitor Roque, gostei, acho que também fica eu não sei se fica um recado pro Caio Jorge, eu não sei se fica um recado, mas acho que é aquilo, né? Ele levou o Caio Jorge para Chile e Bolívia, jogou contra o Chile alguns minutos, contra a Bolívia ele nem viajou, foi cortado, só que aí ele volta, joga pelo Cruzeiro, não sei se isso irritou o Ancelotti de alguma forma, o certo é que ele não voltou mais. E o Vitor Roque vem no momento de crescimento no Palmeiras, eu acho que é absolutamente natural, justo, que o Vitor Roque seja lembrado. Mas eu vou reforçar a informação do Caê Mota ontem no Sport TV. O Pedro seria convocado, e aí eu não sei, com o Pedro convocado, se o Vitor Roque seria. Honestamente, não sei. Mas é legal ver o Vitor Roque aí. Acho merecido, acho justo. Acho que ele está apresentando um nível muito bom, tem vivido um momento muito bom e é legal vê-lo aí. Agora, Richarlison. Fui pegar os números do Richarlison aqui para não ser injusto com ele, tá? Em 18 jogos do Tottenham na temporada, o Richarlison tem 3 gols marcados e 2 assistências. Tudo isso na Premier League.
tá? Na Champions League ele jogou 3 partidas, não fez nenhum gol. Na Copa da Liga Inglesa ele jogou 2 partidas, não fez nenhum gol, nem deu assistência. Na Supercopa Europeia ele não marca gol e nem dá assistência. Aí eu fui pegar os últimos jogos do Richarlison. O último gol do Richarlison foi contra o Brighton, no dia 20 de setembro, há quase 2 meses, 20 de setembro. Então, de lá para cá, o Richarlison jogou contra o Doncaster, passou em branco na Copa da Liga. Contra o Wolverhampton e Bodo Glimt, o Bodo na Champions, ele jogou 90 minutos esses 2 jogos, passou em branco. Contra o Leeds United, ele passou em branco, jogou 16 minutos, veio do banco. Contra o Aston Villa, ele veio do banco, jogou meia hora, passou em branco. Contra o Mônaco na Champions, ele foi titular, jogou 70 minutos, passou em branco. Contra o Everton, 3-0, ele entra, joga 28 minutos e dá uma assistência. Contra o Newcastle ele joga 78 minutos, passa em branco. Contra o Chelsea ele joga meia hora, entra aos 15 do segundo tempo e passa em branco. Então nós estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Apenas uma assistência e nenhum gol marcado nos últimos 9 jogos. Eu não acho que seja um desempenho empolgante para pensar numa convocação para a seleção brasileira. E não só isso. Além desses números no clube, o desempenho do Richarlison na própria seleção, nas oportunidades que recebeu do Ancelotti, também não foi nada significativo. Então eu acho bem discutível a convocação. Acho que o Richarlison está entrando, vou repetir algo que eu tenho dito sempre aqui, está entrando na cota teimosia do técnico da seleção brasileira. Todo técnico de seleção parece ter a cota teimosia da qual ele não abre mão. A cota da confiança. Você pode chamar de teimosia ou confiança. Eu acho que dá para chamar dos dois. O Richarlison parece estar nessa cota. É isso. Não vejo nada diferente. Acho que o Martinelli fora me chama atenção. Igor Jesus fora. Eu acho que são caras que precisam ainda ter mais minutos e serem observados, não podem ser descartados, pensando no ciclo. E no geral, cara, é isso aí. Eu acho que Vitor Roque merece o teste, acho que o Juba merece o teste. Eu queria falar disso aqui, para fechar o vídeo. O Felipe, se não me engano, foi o Rolim, reconheci pela voz. O Felipe Rolim, que foi meu colega no Esporte Interativo durante tanto tempo, um cara maravilhoso, que saudade que eu tenho do Rolim. O Rolim fez essa pergunta, muito habilidoso, sem citar o nome do Neymar, mas falando do Neymar. Ele falou: Ancelotti, você considera levar para a Copa do Mundo algum jogador que não tenha intensidade para jogar os 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico dos 25, 30 minutos finais? E aí o Ancelotti responde: olha, eu posso levar algum jogador que não tem intensidade para o primeiro ou para o segundo jogo da Copa, mas eu não vou levar um jogador que não tem intensidade para a Copa do Mundo toda. Isso não, nós precisamos, olha essa frase, nós precisamos de jogadores de nível top fisicamente. Convenhamos, nível top fisicamente, o Neymar não está há muito tempo. Mas há muito tempo, e provavelmente não estará mais. Então eu tenho reforçada cada vez mais a minha leitura de que o Neymar está fora dos planos do Ancelotti para a Copa do Mundo. Fora! Ficarei muito surpreso se o Neymar for chamado para a Copa do Mundo. Acho que com o desempenho atual, com o nível físico atual, o Neymar pode ajudar o Santos a não cair. Isso eu acho que pode acontecer. Mas acho que isso não vai ser suficiente para o nível de enfrentamento de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que é isso aí. E parabéns ao Rolim, cara. Que habilidade para tentar tirar isso do Ancelotti. Bom, é isso, né? É o que temos, galera. É o que temos. Você vai discutir um outro nome, como eu disse aqui, mas no geral, os laterais que nós temos para testar são esses mesmo, os zagueiros são esses, é isso, sabe? É isso, é o que nós temos e é torcer para que o Ancelotti consiga transformar isso que nós temos, que não é desprezível, não é do nível da França, não é do nível da Espanha, não é do nível nem da Argentina. Olha a nossa dificuldade para ter camisas 10 na lista e olha a fatura que tem a Argentina em tudo que é posição. Nós não estamos no nível. Mas pode ser que com o conjunto, com o entrosamento, com o trabalho do Ancelotti, com a evolução do time, a gente consiga, né, chegar longe na Copa, fazer uma Copa honesta, até eliminar uma seleção desse porte aí no caminho. Por que não? Pode ser, mas convenhamos
que as nossas armas são boas, mas tem adversários com armas melhores do que as nossas, pensando na Copa do Mundo de 2026. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários e relembrando que a GETV mostra agora em novembro, dos dias 15 e 18, os 2 amistosos da seleção contra Senegal e contra Tunísia. Você vai ver esses jogos com a gente, beleza? Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!